cenário de filme com flor no caminho, capela, ladeira, cantou passarinho. Pitangui na tela, Pitangui na tela. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a primeira edição do MostraCast, o podcast da Mostra de Cinema de Pitangui. Eu sou Ricardo Elbert e nesse primeiro episódio eu tenho a honra de conversar com um cara que ficou famoso por abrir as portas do cinema na cidade. Isso quer dizer que ele foi porteiro no cinema? Também, mas não só. Durante muitos anos, o nosso convidado foi empresário do ramo das locadoras de filmes. Foi o primeiro na região a oferecer grandes produções em DVD. Depois resolveu abrir o próprio cinema, uma iniciativa que deu o que falar, não só em Pitangui, mas no Brasil inteiro. Eu tô falando de Carlos Antônio dos Santos, pitanguiense que eu e todo mundo aprendemos a chamar de Carlos da Locadora. Olá, Carlos, seja muito bem-vindo ao MostraCast. Eu quero começar te perguntando como surgiu o seu interesse pelo cinema. Na minha infância, gostava de ler as revistas de fotonovelas de minha mãe. Naquele tempo, Pitangui tinha 2 cinemas, o Cine Pitangui e o Cine Setepense, comumente chamado de Cinema da Fábrica. Como toda criança, a curiosidade me levou a conhecer como funcionavam as chamadas máquinas de passar filme. Olha só que bacana, então você aprendeu a lidar com os equipamentos do cinema muito cedo. Quais lembranças daquela época você pode compartilhar com a gente? Como eram reproduzidos filmes, as películas de 8mm, 16mm e 35mm. E isso me fascinava muito, o princípio de funcionamento da projeção e também do som dos filmes. Os filmes, como ainda hoje, eram transportados em rolos de uma cidade para outra nos ônibus e ao utilizá-los no cinema, costumavam arrebentar e o filme era interrompido. As fitas eram novamente emendadas e alguns pedaços eram descartados. Esses pedaços de fitas do filme, alguns até de alguns metros, eram jogados fora e as crianças gostavam de vê-las e eu até de guardá-las. Colecionava pedaços de filmes, armazenando-os em rolos como pedaços emendados. Assim surgiram as primeiras ideias de criar uma forma de projetá-las. E era necessário inventar, entre aspas, logicamente, algum dispositivo que pudesse imitar um cinema. Naquela época não existia televisão como hoje, nem computador, nem celular. A fotografia era uma coisa muito rara. Então, com alguns amigos, criamos projetores de passar filmes, com imagem estática, evidentemente. Naquela época também era muito comum as pessoas trocarem revistas em quadrinhos na porta dos cinemas. Eram muito relevantes nas vidas de todos. O que começou como um hobby, quase uma brincadeira, acabou se tornando um negócio. Com espírito empreendedor, eu até criava sessões de cinema para as demais crianças e passava filmes para eles. Mas aí o tempo passou, estudei, me formei, fui trabalhar em fábrica de tecidos, me aposentei na profissão de técnico têxtil. Logo que eu me aposentei, que eu já me aposentei de indústria, iniciei minha vida de empreendedor. Primeiro com a padaria, seguindo os passos do meu pai. Aí surgiu uma oportunidade de atuar na área de indústria têxtil. E junto com meu amigo Geraldo Ferreira, montamos uma tecelagem. Nesse meio tempo, gerenciando a fábrica, montei também uma locadora de filmes. Aí começa a minha história de cinema. Fui o primeiro em Pitangui a alugar DVDs. As demais locadoras trabalhavam com fitas VHS, que aos poucos foram sendo substituídas por DVD. E nesse ponto, visualizei essa oportunidade antes dos concorrentes e já tinha comigo um grande acervo de DVD.
era conhecido como a locadora do Carlos, que até hoje ainda é uma referência. Muita gente ainda conhece, né, esse termo da locadora do Carlos. Como sempre eu gostei muito de filmes, acompanhava as novidades e conseguia adquirir bons filmes, o que o público gostava. Logo depois surgiram os outros tipos de tecnologia, né? E eu sempre gostei muito, né? Eu escrevi na época concorrendo, né, a um artigo, e a Paramount, né, que é uma distribuidora de cinema, ela me homenageou, né, saí numa revista, né, e falando como um dono de locadora. Fiquei também muito satisfeito com isso. Foi aí que surgiu a ideia do Cinema do Carlos. Como eu conhecia e sabia dos filmes em lançamento antes do público, me veio a ideia. E se eu montasse um cinema? Mas para que isso fosse possível, tinha duas dificuldades. Quem iria se dispor a pagar para assistir filmes? E quem seria o meu público, uma vez que já tinha televisão, até mesmo computadores, o cinema já tinha fechado nas cidades pequenas, né? E as pessoas até já alugavam filmes na locadora. Então aí a empresa siderúrgica Brasil Verde, com sede em São Paulo, tinha uma unidade aqui em Pitangui. E o gerente deles era meu aluno na faculdade, o Márcio. Foi aí que propus passar filmes para os funcionários. Pedi a ele essa oportunidade e ele me apresentou aos diretores de São Paulo que vieram no meu cinema. Fizeram uma visita, né, e me fizeram uma pergunta crucial. Por que eles, né, lá da empresa, deveriam participar desse projeto de cinema? O que eles iam ganhar com isso? Aí a minha resposta foi simples. A empresa, pagando para seus funcionários, agregaria valor para eles, pois poderiam trazer seus familiares e, trazendo a família dos funcionários, né, uma possibilidade de ter um lazer gratuito, saudável para eles, e só agregaria reconhecimento para a empresa. Eles gostaram da ideia, acharam interessante e aprovaram. O Cinema do Carlos tinha 100 lugares e fizemos um contrato. Eles pagariam 50% da locação para cada sessão. Se viessem poucas pessoas ou se viessem muitas pessoas, não importa. O preço seria sempre eles pagando a metade da locação. Ou seja, o Cinema do Carlos começou com o interesse de uma empresa em exibir filmes para os trabalhadores e as famílias deles. E assim nasceu o Cinema do Carlos. Como dono de locadora, eu tinha acesso aos cartazes dos filmes que seriam exibidos. De forma antecipada, deixava o cartaz exposto lá na empresa, na siderúrgica, durante toda a semana. E aos sábados tinha a sessão do filme às 20 horas. Os funcionários tinham que apresentar um crachá da empresa para entrar. Poderiam entrar com familiares. E eu explorava a venda de refrigerantes e pipocas. Houve vezes de ter 2 sessões porque foram mais de 100 pessoas e alguns filmes até foram repetidos. O cinema funcionou por 2 anos. Nos demais dias eu convidava as escolas e as professoras, principalmente aquelas do meio rural, traziam seus alunos que nunca tinham ido no cinema. Tinham uma noite excelente de diversão, ocorrendo muitas vezes de desenvolver atividades culturais da própria escola. Utilizavam o filme, às vezes, num trabalho escolar. O que começou como um serviço de entretenimento em parceria com uma empresa acabou contribuindo também com a educação. Essa notícia correu como um rastilho de pólvora, né? Todo mundo ficou sabendo do cinema. Logo apareceram alguns problemas. Os meus concorrentes de locadora fizeram uma denúncia ao promotor, que logo me convocou para prestar contas porque eu estava exibindo filmes ilegalmente. E todos torciam para o circo pegar fogo, né? Então, assim, o pessoal, né, assim, tinha, né, assim, uma certa ojeriza, né, de estar vendo o cinema funcionando. Eles não sabiam, né? Ninguém sabia, e eu não tinha que prestar conta para eles, mas mostrei ao promotor, né, que o meu cinema era legal. Eu tinha concessão para exibir os filmes. Tem um órgão no Rio de Janeiro, né, que eu pagava direitos autorais com documentação toda legal, né? Então ele tinha toda a documentação legal. E o Cinema do Carlos foi notícia em publicação até desse órgão que eu citei do Rio, né? Então dizia mais ou menos assim: lá em Minas Gerais, na cidade de Pitangui, o empresário Carlos tem um cinema, né, em que são exibidos filmes para os funcionários de uma empresa de forma gratuita. E ainda é capaz de elevar, né, os valores da sétima arte numa cidade pequena,
que tinha cinema, mas que foi fechada, como muitas cidades do Brasil, né, com as novas tecnologias. Você tocou num ponto muito importante, que é a volta da oferta do cinema na cidade, muitos anos depois do fechamento do Cine Pitangui. Como está hoje? Com a pandemia a gente deu uma parada, mas eu tenho um grupo de cinéfilos aqui em Pitangui, né, onde eu tenho aqui uma sala de 30 lugares, né? A gente, agora não mais por causa da pandemia, mas a gente faz encontros de amigos aqui e a gente assiste os filmes, né? Assim, agora, por exemplo, o Oscar 2021, eu cheguei a assistir quase todos os filmes que concorreram, né? Então o pessoal participa, né? A gente faz algum encontro aqui só de amigos. Isso também é ainda um cinema, né? Que mesmo que particular, né? Que a gente encontra. Eu também, né? Assim, já contribuí no livro do professor Licínio, quando ele escreveu uma história do cinema e ele fez uma menção, né? Ao cinema do Carlos. Bacana demais, muito obrigado, professor Carlos Antônio dos Santos, pela disponibilidade em participar aqui do MostraCast e dividir com a gente muito da sua vasta experiência. Bom, agradeço imensamente aí pela oportunidade e um grande abraço. Neste primeiro MostraCast, roteiro, entrevista, apresentação, edição e publicação foram minhas, Ricardo Elbert. Na trilha sonora, a música Pitangui na Tela, que tem letra de Leonardo Morato e Graziella Luciano, melodia de Dênio Caldas, voz e produção de Samuel Caldas e violões de Rafael Martins. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Aproveita para comentar e compartilhar com os amigos. A terceira Mostra de Cinema de Pitangui é uma realização da Sarasvati Produtora Cultural por meio da Lei Emergencial Aldir Blanc, via Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. A apresentação, Prefeitura de Pitangui. Para saber mais, acesse o site mostracinemapitangui.com.br. Estamos também no Facebook e Instagram. O endereço é o mesmo nos dois, @Mostra de Cinema de Pitangui. Até mais!